O pastor César Cavalcante debate no programa Biblicamente da Musical FM com o pastor Ricardo Gondim, que é seguido e admirado por Caio Fábio, Leonardo Gonçalves, Vitor Azevedo, Davi Passamani, Henrique Vieira, conhecido como pastor da Shopee, e Hermes Fernandes, conhecido como pastor da Xuxa. Existem mais textos falando sobre a proibição da conduta homossexual do que sobre ceia na Bíblia. Não, mas aí agora, é o que eu falei, não vamos discutir guerra de versículos. Não é uma questão de proporcionalidade, né? O senhor disse que não ia discutir guerra de versículos, mas o senhor que trouxe o número de versículos. Não, o que eu estou dizendo... Então, o número de versículos... O que eu quero dizer é que não é para nós, não pode ser para elegemos. Nós que elegemos. O número de versículos para nós não é para nós um argumento, na minha opinião, com todo respeito. Porque o texto do Sermão da Montanha tem menos do que o texto do... E eles são poucos, mas são claros, né? Exatamente. E esses textos são poucos, mas são claros. O texto claro do Novo Testamento, alinhado com a salvação, em minha opinião, é indefensável. Se o senhor entende que a Bíblia, a fala de Jesus, então essa ideia... que está em jogo aqui... A ideia teológica, se eu concluir, a ideia teológica de que tem que ter 3 textos para aquilo, eu sei que o senhor não disse isso, mas não é bíblica essa ideia. Não. Essa ideia é uma construção humana. Agora, um texto só já estava bom. Já valida essa... Se ele está alocado num documento bíblico, e aquele documento bíblico está falando de eternidade, um texto já está bom. E a misoginia do Antigo Testamento? Então, mas a desvalidação da mulher. De verdade, a gente pode tratar esse assunto. Não, a gente pode tratar esse assunto, mas não é esse tema que nós estamos tratando. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que se não é esse tema, por que é que se é rigoroso em um só texto? Porque esse um só texto que eu estou usando é do Novo Testamento falando de salvação. E o texto que o senhor está falando não é... E a gente é, a modo geral, leniente com outros textos que são mais incisivos ainda, e a gente fala, não, isso aqui a gente tem que interpretar. Não, isso aqui a gente tem que levar em conta. Usando como... Isso aqui a gente Eu entendo seu argumento, mas o senhor está usando um texto que não é incisivo do jeito que o senhor está falando que é. Apedrejar adolescentes em praça pública calma aí. porque foram desobedientes ao pai, está lá em Levítico. Então, calma aí. De verdade, a gente pode uma hora tratar esse assunto sem problema, mas eles apedrejar não são... um adolescente que foi desobediente aos pais em praça pública está na Bíblia. Então, mas eles não são. O senhor aí é relativizar. Então, não estou relativizando, não. O senhor está pegando um texto que não é o tema do assunto. Não, eu só estou dizendo que trazendo como se... Mas se assim, a gente usar essa regra e essa régua, nós temos que usar é que o senhor está diante de um texto bíblico alocado numa perícope que fala de salvação. E salvação é pela graça, e você está atrelando salvação a uma identidade. Não, quem está atrelando salvação à identidade é o texto. Agora, o texto diz assim, meus queridos. Essas pessoas... A salvação é pela graça, não vem de vós, e quem salva é Jesus. É verdade. Mas o texto... Agora eu quero aproveitar, nós estamos partindo para o segundo fim do nosso programa. Que não são dignos do reino de Deus. Para as famílias que têm pessoas homossexuais, não exclua, não jogue fora de casa, não faça com que o seu filho se sinta como os leprosos se sentiam num tempo antigo, que precisavam gritar em praça que eram leprosos para as pessoas se afastarem. Não faça isso, porque é totalmente errado e contraproducente. E a outra fala que eu tenho é para pessoas homossexuais. Você é amada, você é amado de Deus. Você é querido, você é querida de Deus, como você é. E eu tenho uma frase minha, do meu coração. Deus ama o pecador e respeita a intimidade de cada um de nós. O que acontece com a sua vida sexual deve ser conduzido da mesma maneira que eu conduzo a minha vida heterossexual. Com respeito, com valorização do outro, sem mentiras, sem engano, sem promiscuidade, sem leviandade. É assim que eu uso essa regra para mim. E eu quero que você use para você. Porque esse é o mandamento bíblico. Que nós nos comportemos como filhos e filhas de Deus, íntegros e verdadeiros. Como luzeiros, como Paulo diz. Em meio a um mundo caído, em meio a um mundo
pecaminoso. Se sinta amado, se sinta amada. Você que ama Jesus, eu tenho o maior respeito pelos homossexuais que amam Jesus e insistem em frequentar a igreja. Para mim, eles têm mais fé do que eu. Porque se eu fosse excluído e fosse discriminado e fosse olhado de soslaio, como muitas pessoas são, nas igrejas evangélicas, eu jamais colocaria meus pés lá. Eu jamais pertenceria. E o simples fato de você querer frequentar uma igreja, isso mostra muito para mim o tanto que você quer amar a Deus, quer servir a Deus e quer ser do Senhor. E você é muito bem-vindo no coração de Deus, e Deus ama e respeita a sua identidade e a sua intimidade. Pessoas que têm filhos, parentes, amigos homossexuais, obviamente não maltrate, não é cristão maltratar uma pessoa por conta da sua opção sexual. Não, opção qualquer... não é opção. É que para mim é, né? Assim, mas vamos ouvir as considerações finais. É uma guerra de terminologias aqui. Mas não é cristão você atacar uma pessoa que age, pelo menos da forma normativa que você não entende ser correta. Né? Jesus Cristo não ensinou isso a ninguém, nem mesmo os apóstolos, ninguém. Né? Agora, o amor de Deus não é um amor que concorda com tudo, porque senão ninguém precisava se converter. Se o fato de Deus amar significa que Deus concorda com tudo, então você não precisa se converter. Já está resolvido. É universalismo, então, o tom. Mas não. A graça de Deus, ela também é didática, a graça de Deus é pedagógica, a graça de Deus apresenta Deus para a pessoa através das Escrituras. O que nós temos é a revelação bíblica. E a revelação bíblica é o que Deus... cada um, eu sei que é fonte para muitas interpretações diferentes e tudo mais, mas leia o texto bíblico. Leia o que a Bíblia diz a esse respeito. Eu apresentei aqui um texto, a gente ficou mais teologando do que considerando exatamente o texto, mas a Bíblia não concorda, na Bíblia não há possibilidade da pessoa manter esse padrão de conduta sexual ou de caráter sexual. Não estou falando do caráter da pessoa, mas dessa opção, estou chamando aqui de opção. E a Bíblia diz que não herdará o reino dos céus. Infelizmente. Eu gostaria que fosse assim? Não. Mas para os bêbados, para os maldizentes, para os ladrões, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. E eu entendo que esse texto, a forma como ele está colocado lá, ele está para além de culturas. Ele está falando do céu, entende? Então, há esperança em Jesus Cristo para todos os pecadores, pessoas. Todos nós somos pecadores. E vemos em Jesus a possibilidade de sermos novas criaturas. E é nessa possibilidade de sermos novas criaturas que nós pregamos o Evangelho. Deus, ele ama o pecador sem concordar de verdade. Porque se ele concorda com tudo que o pecador faz, então não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de batismo, não precisa de igreja, não precisa de sempre, não precisa de nada. Entende? Então, a gente não pode confundir o amor e o respeito que nós temos que ter pelas pessoas com a concordância com as pessoas. E na Bíblia é muito clara essa questão. Há transformação na pessoa de Jesus. Se você pegar qualquer aplicativo, coloca lá testemunho de transformação, você vai achar quilos e quilos, muitos, de pessoas que começaram quando crianças. Tem uma aluna, deve estar ouvindo a gente agora, ela foi casada com outras mulheres, teve relacionamentos duradouros, não sei se 2 casamentos e tal, e é nova convertida agora, está 1 ano ou 2 servindo a Jesus, uma bênção. Então, e desde criança se entendeu. Então, eu acho que o pastor Ricardo também conhece testemunhos assim, todos nós conhecemos. Então, isso também pode acontecer com você, é o que eu penso dentro do texto bíblico. E vai o meu carinho, o meu respeito a todos vocês.